Boa noite, que sessão linda! Primeira sessão de curtas do Cabiria Festival 2020, com o tema O Direito à Própria História ao Corpo. Inspiradora essa sessão, e agora teremos o prazer de debater esses filmes, essas obras, com as realizadoras Stella Lapone, de Profanação, Everlane Moraes, de Aurora, e Stephanie Fernanda, uma das diretoras de Periférico. E eu vou convidar para mediar esse debate Sabrina Fidalgo. Mas antes, vou avisar que temos esses filmes disponíveis aqui no streaming do Cardume durante o festival, então aproveitem, indiquem para os amigos. E também fiquem atentos à nossa programação, atentos e atentas à nossa programação. Hoje, ao término do debate, às 21 horas, uma sessão exclusiva do filme Papicha no Telecine, no YouTube do Telecine, e amanhã, um estudo de caso do filme com a diretora Múnia Medur, às 11 horas, também no YouTube do Telecine. Sabrina Fidalgo é a nossa mediadora, uma multipremiada diretora e roteirista carioca. Foi apontada pela publicação americana Bustle em 8º lugar, com uma das cineastas mais promissoras ao redor do mundo, numa lista com 36 diretoras internacionais. Estudou cinema na Escola de TV e Cinema de Munique, Alemanha, e na Universidade de Córdoba, na Espanha. Seus filmes já foram exibidos em mais de 300 festivais no mundo. O média-metragem Rainha, de 2016, ganhou mais de 20 prêmios e foi selecionado para a mostra Perspectiva do Festival de Roterdã. Seu último curta, Alfazema, que inclusive abriu o festival ano passado, o Festival Cabiria, foi duplamente premiado no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Ganhou o troféu de melhor filme do Júri Popular do Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro, o Curta Cinema. Foi finalista ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro e ela foi eleita presidente do júri do 48º Festival de Cinema de Gramado. É colunista do HuffPost Brasil e colaboradora com a coluna Quadro Negro da Folha de São Paulo. Que mini bio é essa, Sabrina? Bem-vinda, boa noite. Obrigada pela presença. Deixo você agora com as nossas realizadoras e desejo a todos um ótimo debate. Bem-vinda. Obrigada, Vânia. Boa noite, todo mundo. Estamos abrindo aqui mais esse debate na segunda edição do Cabiria Festival. Esse ano completamente online, devido à pandemia global. E estamos aqui com as diretoras. Estamos? Estão todas aqui? Everlane Moraes, diretora do Curta Aurora. Tudo bom, Everlane? Tudo ótimo, melhor agora. Muito bom te ver, querida. Sim, Stephanie Fernanda, diretora do Curta Periférico. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bom? Bem, vocês? Tudo certo. E Stella Lapone, diretora do Curta Profanação. Aqui, boa noite. Boa noite, Stella, tudo bom? Joia. Bom, vamos começar então. Eu queria começar então pela Everlane. Queria que vocês, cada uma, falasse um pouco, né, sobre cada trabalho, como foi o processo, como vocês chegaram, né, aos conceitos, enfim, as referências que vocês trazem em cada trabalho. Queria que cada uma falasse um pouco, né, sobre os seus respectivos curtas. Vamos começar então pela Everlane? Então, eu estava aí 3 anos em Cuba, né? Nessa época, 2 anos em Cuba, estudando na Escola Internacional de Cinema de Cuba, né? Aí passei 3 anos, tem mais ou menos 2 anos que eu voltei de lá, graduada. E aí eu estava procurando personagem, né? Pessoas, na verdade, para serem personagens de um filme que eu queria fazer, um filme que tivesse, do qual eu estava tendo muita influência, principalmente do expressionismo alemão. Tinha acabado de rever várias vezes o filme do Osmo Bubu, Alma no Olho, tinha visto o filme lá no AD de Osman Sebene, estava nessa vibe de fazer um filme né, preto e branco, né, de contraste, um filme minimalista, enfim. E aí eu estava buscando um personagem em Balta, que é um lugar perto assim, da escola,
E já estava quase sem esperança de encontrar um personagem, aquele dia de sol assim e tal. E de repente eu tentei, digo, vou dar uma parada, vou comprar um charuto. E aí eu fui, né, perguntei daqui vendia o charuto e tal, me informaram que, ó, ali, né, no Encruzilhada Fêmea, ali que tinha, fui até lá e tal. Cheguei lá, vi uma janelinha assim, as pessoas comprando o charuto. Na minha vez, me deparei com aquela mulher linda, né, uma anciã, assim, uma senhora negra linda, me lembrou muito minha avó, né? Eu comprei o charuto na mão dela e aproveitei, né, como documentarista, aquela, né? Falei, posso entrar para conversar com a senhora e tal? Ela falou, pode, minha filha. Então eu rodeei assim, entrei na casa, quando vi, me deparei com aquela mulher na cadeira de rodas, sem as pernas, assim, me lembrou logo, né, minha avó, que também amputou as pernas. Bom, me lembrou, veio várias memórias, assim, das mulheres negras da minha família. E aí comecei a conversar com ela, né, e, bem, aí eu passei 1 mês e meio nessa casa, apaixonada por essa mulher, né, e também muito desafiador ver aquele corpo, né, ver aquela mulher naquela idade, 91 anos. Depois conheci as demais mulheres, né, a Mercedes e a Elizabeth, todas na mesma casa, ou seja, foi na verdade um milagre, uma aparição, uma coisa assim que eu digo, bom. Oi, Everlane? Ih, gente, ela tá aí? Sim. Será que ela volta? Voltei, Voltou? Ah, voltei, vim. Caiu agora aqui em gestão de energia, enfim. E depois que eu entrei naquela casa, que vi aquela mulher com aquelas histórias que ela me contou, aquelas outras mulheres também, que era a sobrinha dela e a neta, eu digo, gente, não tem como eu sair daqui e buscar outros personagens, né? São essas mulheres aqui com essas histórias fortes, com esses corpos tão contrastados assim, então, enfim. Aí depois daí, 1 mês e meio convivendo com elas, conversando, escutando as histórias e tal, eu fui buscar um ambiente para que elas pudessem, né, interpretar, né, essas dores, essas histórias que elas me contaram, enfim, e encontrei um teatro. acho que ela caiu de novo, é isso? Voltou. Gente, O que está acontecendo, que Everlane? loucura, na Você verdade. está Eu no acho que Wi-Fi? Você está no não Wi-Fi? tô, mas eu faço vídeos o dia todo, videochamadas, nunca teve esse problema, mas enfim. Então, depois de toda essa epifania com essas mulheres, essas catarse toda, com essas histórias, enfim, eu decidi fazer o filme com elas, busquei um ambiente, né, que pudesse expressar um pouco desse vazio, dessa expressividade dos corpos delas. Encontrei. Bom, ela deve voltar. Vamos esperar. Everlane está aqui? Bom, a Everlane, acho que ela está enfrentando alguns problemas com a internet dela. Uma pena, porque estava ótima a conversa, ela estava explicando super bem. Eu vou passar, então, para a gente adiantar, depois a gente volta para a Everlane. Gente, se quiser passar para outra pessoa, estou preocupada que caia de novo. Nunca passou isso, enfim. Você está no Wi-Fi? Eu estou no Wi-Fi, mas na verdade o computador tá dando gestão de energia, querendo atualizar, não sei que desgraça é, mas enfim. Mas é isso, encontrei no teatro lá para elas poderem interpretar suas histórias, enfim. E aí começamos um processo aí de monólogos interiores, né, em que elas expressariam suas dores, né, seus lamentos em formato de diálogos interiores, né, diálogos aí, enfim, teatrais e tal. E aí começamos esse processo de método mesmo, para que eu pudesse utilizar a câmera como espelho, para esse olhar delas atravessar o tempo e espaço, chegar no espectador, enfim, vários processos aí com essas mulheres e com esses corpos, adequando também a estética minimalista para esses corpos também, porque tinha corpos muito díspares, né? Uma mulher com 91 anos de idade sem as pernas, uma menina de 14 anos, na flor da idade, e uma mulher intermediária de 68 anos, que era cantora de bolero. Então, eu peguei um pouco dessas histórias, dessas dinâmicas delas, e consegui fazer aí um filme
que chama Aurora. Na verdade, 3 mulheres que formam uma mulher, que é a Aurora, em 3 momentos distintos da sua vida e que sofrem as dores e as labutas das suas idades nessas épocas, né? Em cada época. Enfim, deu no Aurora, que tem essas influências aí, todas que eu falei, do minimalismo, do expressionismo alemão, dos Osmo Bubu, do Osmond Sebene, enfim, várias personagens também, né? Essa questão do silenciamento das mulheres negras, da solidão, enfim. E dessa ideia do Aurora enquanto a personagem e também a Aurora enquanto fenômeno natural, né? Que é o Aurora que nasce, que cresce, que se põe, né? A própria vida também. Essa menina que floresce na vida, essa mulher que conhece a vida e as dores da vida, e essa mulher ao final da vida, né? Bem, relembrando tudo o que viveu na sua vida. Deu no filme Aurora. Muito lindo o seu filme, muito lindo. Eu vi hoje, né? E na verdade eu estava querendo ver há muito tempo, né? Eu já tinha visto um teaser, vi vários estilos, assim, a fotografia incrível. Quem fotografou? Inclusive, quem fotografou foi o Pablo Ascanio, que é um rapaz de Porto Rico, um estudante da escola de fotografia, porque essa é a minha pré-tese, né, da escola, depois teve a tese que foi para estar aqui, e aí foi ele que fotografou. E a Bianca Martins, que é uma paulista, fez o som, enfim, e aí, né, e outras pessoas também, mas foi ele que fotografou. Uma muito boa fotografia que ele fez, enfim. Um homem branco fotografando, mas muito, né, muito alinhado com o que eu queria, muito alinhado com toda, né, com toda a sua, com todo o respeito, inclusive, né, acreditando muito no projeto, então, deu naquilo, deu no Aurora. Também as mulheres são muito lindas, né, eu já tinha metade do filme caminhado, né, mulheres lindas, personagens maravilhosas, uma história muito legal, um ambiente muito forte, que é esse teatro abandonado, né, e então eu fiz muito pouca coisa, né, digamos assim, eu tinha um filme aí em potencial, né, e aí, de resto, foi isso, o improviso com elas, o trabalho com elas, corporal, essa questão mesmo da câmera enquanto espelho, né, que elas podiam né, interpretar elas mesmo no seu ambiente íntimo, né, ela sozinha, o que a mulher faz sozinha, né, quando desperta assim, as pernas, quando está se peteando, quando está chorando, né, no seu íntimo, né, essa intimidade que atravessa o tempo e o espaço, através da lente, como o espelho chega até o espectador, né, que provavelmente esse espectador que está, né, ou sentado na frente daquele palco, né, ou, enfim, esse voyeur aí tentando ver essa intimidade de Aurora, né. Então foi um trabalho aí, uma dinâmica aí de trabalho muito conceitual, né, levando em consideração a ideia de Aurora. E, Everlane, é mãe, filha e avó, é isso? É a avó, a vovó, né, que é a dona Grisálida, que morreu tem alguns meses, inclusive. Ah, que Enfim, pena. deve ser ela. Tá falando de mim, né, minha filha? Então tá me bugando aqui, dona Grisálida. E aí tem a sobrinha dela, que é a Mercedes, que é a cantora de bolero, e tem a neta dela, que é né, a Naomi Campbell ali, maravilhosa, que é a Elizabeth, né? E esse Mas a filme... Elizabeth não é filha da Mercedes? Não, é neta. Não é filha da Mercedes, é sobrinha da Mercedes. Ah, tá. Né? Entendi. E neta da Grisálida. E esse filme principalmente surgiu com a música que eu escutei, chamada Aurora, de um compositor cubano chamado Manuel Corona, que cantava boleros famosíssimos em Cuba, e sempre ele cantava boleros sobre o amor, o desengano e tal. E aí ele cantou muitas músicas para Aurora. E a letra da música que está no filme, eu achei muito violenta, né? Enfim, aí eu quis personificar a aurora da música, né? Só que essa aurora, na voz do Manuel Corona, é muito violento, né? A mulher que ele quer castigar, que traiu ele e tal. Mas na voz de uma mulher, ganha um sentido completamente diferente, né? É uma aurora que é mais essa aurora beleza que se vai, a vida que também está se acabando, enfim, né? Tem outro sentido. E a última pergunta aqui desse bloco que eu vou fazer para você é sobre o Aurora, por que você escolheu filmar em preto e branco? Eu escolhi filmar em preto e branco porque eu queria muito o contraste do corpo com o fundo, né? Então, as cores me desviavam, a expressividade mesmo, as cores estimulam muito os nossos sentidos, né? Então, eu queria, como era um filme silencioso e um filme que cada gesto das mulheres contava muito, né? Para mim era muito importante tirar as cores para não desviar os sentidos do espectador, né? O teto tinha muito ruído, o marrom com as sujeiras, então tinha muito ruído, causava muito ruído ao redor delas, né? Então o preto e branco deu uma delineação mais precisa dos corpos,
para essa expressividade mínima, e ao mesmo tempo separou a figura e o fundo, né? Então eu achava que ficava mais expressivo. Eu estava buscando o essencial, né? O mais essencial possível. Então eu tirei as cores para alcançar esse minimalismo de cada gesto, do silêncio, do vazio, né? E eu achava também, eu achei que elas ficaram mais negras, inclusive, né? A negritude delas ressaltou, né? Por conta dessa separação figura e fundo. E as cores de teatro causavam muito ruído. Então eu tirei fotos assim, falei assim, não, esse filme não tem cor, esse filme é preto e branco, e, enfim. Ele é mais atemporal, digamos assim. Me trouxe também a noção de atemporalidade, que para mim era interessante. Muito bom. Eu vou voltar para você daqui a pouco. Certo. A gente vai falar mais um pouquinho ainda dele, mas agora eu vou seguir aqui um pouco adiante com a Stephanie. Stephanie está aí? Olá, tô sim. Oi, Stephanie. Então, queria que você falasse um pouco também do Periférico. Como é que foi esse processo de contar essa história, né, dessas duas personagens principais, assim, em meio a essa vida periférica. É Zona Sul de São Paulo, ali? Isso. Vocês estão retratando, né? Certo. Pois é, queria que você comentasse como é que surgiu a ideia, porque é um filme que ele brinca com essa... quase um mockumentary, né? Assim, ele é meio ficção, meio documentário, você não sabe até que ponto elas estão interpretando, se são elas mesmas. Queria que você falasse um pouquinho. Certo, anotei aqui para não perder, conseguir contemplar tudo. Primeiro, boa noite a todas, todos e todos. É um privilégio, um prazer grande estar aqui, dividindo essa mesa com vocês. Começar me apresentando, como vocês já bem disseram, meu nome é Stephanie Fernanda, sou uma das diretoras do Periférico. Atualmente sou graduanda em Cinema e Audiovisual aqui em Foz do Iguaçu, na Unila. Gosto de dizer que eu sou uma periférica em diáspora, sou natural, cria do Capão Redondo, nascida e crescida, extremo sul de São Paulo. O meu contato com a arte foi desde criança, através de políticas públicas que tiveram no bairro, assim, de incentivo a essas pessoas, a essa periferia, a acessar outras coisas para além da sobrevivência. Foi daí que eu vi na arte uma possibilidade de vida e de carreira também. E eis-me aqui, hoje, fazendo e tentando sobreviver nesse mundo e viver para além de tudo, né? Bem, falar um pouquinho do Periférico. Ele nasceu a partir do Babado Periférico, que essa semana está fazendo 4 anos. Foi uma websérie formada, encabeçada e feita pelo Rosa e pelo Nay Mendel, que dividem direção comigo também, do Periférico. Eles fizeram essa websérie no intuito de tentar desmistificar o que é esse corpo, que é essa pessoa preta, preto e periférico e LGBTQI+, porque quando a gente pensa em representações nesses corpos, falam sempre de uma forma hegemônica, e quando fala desse corpo branco, parece que o negro não tem essa possibilidade também de ser LGBTQI+, ele só é negro, então uma coisa a mais é piorar essa situação, essa condição de vida que já tem. Então veio nessa forma de tentar ouvir em forma documental. Foram feitos 3 episódios, tem um disponível no YouTube, é só colocar Babado Periférico, e a partir daí veio o anseio, a vontade de ficcionalizar essa história, porque quando a gente fala desses corpos, para além da representação em tela, mas esses corpos também fazendo audiovisual, fazendo cinema, a gente ainda fica muito preso ao documentário. O ficcionalizar ainda é difícil, esses corpos fazendo e exercitando esse cinema é difícil. Então, o projeto ele foi feito escrito no VAI, que é um edital para a periferia de São Paulo, de incentivo cultural, não só de cinema, mas ele abrange tudo, desde sound system, festas, mas que fomentem a periferia. Nós ganhamos e em 2019 começou a ser feito. 2019 não, 2018
em novembro, foi quando chegou para mim esse roteiro, e esse roteiro de uma forma compartilhada mesmo, para saber se fazia sentido para mim. Foi o primeiro contato que eu tive com o filme. O Nai e o Rosa me convidaram para ver, perguntaram se fazia sentido para mim, enquanto uma mina preta da quebrada e LGBT também. Eu falei, putz, que sonho ver isso em tela, né? A gente aí vivendo, tentando essa busca de ver alguma coisa que se pareça, e tinha um roteiro ali que me perguntaram. Daí logo veio o convite para eu dividir essa direção, porque é uma opção nossa também, não só de transmutar esses corpos em tela, mas também fazer desde a sua feitura, porque igual eu me apresentei enquanto acadêmica de cinema, e o cinema com que eu aprendo, com que eu estudo, é totalmente diferente. Opa, saúde para quem foi. Totalmente diferente desse cinema que corresponde à nossa forma de viver, à nossa forma de vida. Então, eu não sei se está atrapalhando, mas às vezes eu me assusto um pouco com esses barulhos que estão aparecendo, mas eu vou ir seguindo, só vou dar uma travadinha. Não, vem não, aqui tá bem tranquilo, tá sendo externo. Alguém que está com o microfone aberto aqui, que deve estar vazando som. Mas enfim, a gente consegue. Deixa eu te perguntar, então, quais são as referências? Pergunte. Você traz algumas ou alguma referência específica, cinematograficamente falando? Sim, eu vou deixar só um pouquinho para eu não me perder na fala, pode ser? Pode. Senão eu vou ficar muito confusa. Então, veio esses corpos com essa direção compartilhada, porque para a gente não fazia sentido, e não faz ainda, esse cinema hierárquico, onde tem uma pessoa na direção, uma pessoa na produção, e que como vai mudando essas posições, vai mudando também a voz ativa no set. E para a gente não tinha sentido, porque uma coisa que a gente acredita é que só esse topo da pirâmide, esse sistema heteronormativo que funciona assim. Para a gente, preto, periférico, a nossa forma de viver são esses corpos compartilhados. Então, desde aí a gente quis ter essa quebra do que já está imposto desse cinema, né? Desse cinema tradicional, esse cinema que a gente conhece, começo, meio e fim, que a gente estuda também. Então, a forma de feitura do periférico é toda compartilhada, é nessa ideia que a gente acredita, não só nos créditos, quando vão ver que quem está na direção, participou na direção de foto, eu, por exemplo, participei na produção, tem essa troca, tem essa dança, assim, entre as equipes, mas, para além disso, foi um projeto que foi passado por muitas mãos falaram para a gente se estava certo ou não. A gente teve muito esse cuidado de perguntar aos mais velhos, de ter esse respeito também com quem veio antes, pedir essa licença também, né? Porque quando a gente fala de representação, não é só colocar aquele corpo, é ter totalmente respeito também a esse ser, ao que vai ser mostrado, ainda mais quando a gente quer essa quebra. Então, essa quebra do verdadeiro, que eu acho que junta também um pouco do que você falou, que fica nessa dúvida, se é uma ficção, se é um documentário. Eu acho que é para além, né? Eu acho que essa binaridade que a gente coloca no cinema, de falso, real, documental ou ficção, acho que é para além, porque a gente documenta esses corpos a partir da ficção. Esses corpos parecem que são reais porque são. Na equipe, nesses atores, tem minha família, tem minha mãe, tem as duas personagens principais, tanto a Denise quanto a Luz, são que elas mostraram. Luz, que também divide a direção, faz essa direção compartilhada, que é a Vita Pereira. Ela é uma travesti que tem essa memória da religião, do evangelho, ela tem essa memória de quebrada também, então é esse corpo representado a partir de uma ficção. Acho que por isso que a gente pensa aí numa hibridez ou numa linha tênue entre esses corpos. Existe um gênero, né, de cinema que se chama documentário, né, que é justamente esse hibridismo, né, entre ficção e documentário, de modo que você não perceba que seja um ou outro, né? Então, por isso que eu perguntei. Bom,
A gente volta daqui a pouco para falar um pouco mais. Eu vou chamar agora a Estela Lapone. Oi, Estela, tudo bom? Estela tá aí, Olá, gente? oi, gente. Oi, oi, Estela, Boa tudo bom com noite. você? Tudo jóia? É um prazer estar aqui com vocês, assistir esses filmes e legal que Profanação esteja junto nessa Sim, programação. excelente esse seu filme, hein? Assim, Obrigada. fiquei sem palavras, assim, também. Falei, gente, que ideia original, assim, a primeira coisa que me veio, assim, porque é uma coisa tão óbvia, né? A gente fala tanto disso nos últimos tempos, né? Mas não é tão óbvio assim, até porque Não. ninguém tinha tido essa ideia, né? E aí eu queria. Daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas da plateia, que a produção está me falando aqui, mas primeiro vamos encerrar aqui, vamos deixar cada uma falar um pouquinho do seu filme. E aí, Estela, eu queria que você falasse um pouquinho como você teve essa ideia, como surgiu isso, como você pensou em fazer um filme em autodescrição do início ao fim. E eu fiquei muito impressionada com a direção também e com a performance dos atores, assim, em si. Como é que você pensou esse mise-en-scène ali? Fala do processo do filme, assim, desde da concepção, passando pela filmagem e tudo. Conta pra gente um pouquinho. Bom, o Profanação, na real, ele nasceu em 2011 e numa conversa de boteco mesmo, sobre essa ideia de... Eu estava em Salvador fazendo a especialização em estudos contemporâneos em dança da UFBA, com vários colegas, alguns DEFs também, e eu tinha tido contato com o texto Profanações do Agamben, e a gente, enfim, cerveja vai, cerveja vem, a gente começa a fazer o bonde do Alejo e discutir, conversar a respeito dessas questões, né, que envolvem o nosso corpo, que são público-privadas, e a minha vontade de profanar, né, esse corpo, mas profanar, trazer essa profanação por nós mesmos e não por outrem, né, por uma pessoa que seria o bípede, né, como Edu, meu parceiro. Desculpa te perguntar, desculpa te interromper, mas você é cadeirante? Não, eu tenho uma hemiparesia. Resultado de um AVC há 23 anos. Então, eu perdi controle motor do meu corpo do lado esquerdo. Ah, tá. E, enfim, tem a bipedia compulsória, que é uma terminologia que é do O, que é um professor de dança da UFBA, que é cadeirante, e é o primeiro que aparece nas performances, né, das pernas. Sim. Então, seria um bípede sempre profanando o corpo com deficiência, que se equivale mais ou menos ao que era o freak show. Não definindo o freak show como algo totalmente negativo, porque existem pessoas, existem artistas que hoje retomam o freak show como uma apropriação, né? Então, uma ressignificação do freak show como uma profanação de si mesmo, né? O direito que eu tenho sobre esse corpo e o que eu faço com esse corpo. Eu acho que muito se assemelha à questão da prostituição hoje em dia, né? As discussões sobre a prostituição que vêm sendo levantadas até hoje. Então, eu gravei duas pílulas com duas colegas, a Natália, que é do cabelo vermelho no filme, e com a Carol Teixeira, que inclusive quem nomeia essa palavra, né? Essa terminologia DEF, para simplificar quando a gente conversa entre a gente. E não gostei muito, fiquei na dúvida, engavetei. Aí, em 2016, veio o edital da SPCine, que era um edital afirmativo. Ou seja, o Profanação é o meu primeiro curta, né? Primeira vez que eu tenho experiência com cinema de verdade, assim, né? Com uma equipe enorme. Eu tenho uma experiência de videoartista, de performer, de várias linguagens. Então, eu não sou cineasta pura, né? Não tenho uma formação de cinema, mas muito do vídeo, muito da prática. E aí eu inscrevi, e o Profanação, a princípio, na verdade, ele ia ser bem careta, e bem, assim, entrevista, e a locução em off seria a entrevista, e imagens um pouco mais performáticas, mas um pouco mais fotográficas até, do que de acionamentos, né? E bom, o projeto no papel da SPCine era
E aí, com a história de você começa a trocar ideia com o diretor de arte, o Walter Nu, que é o diretor de arte, acho que ele foi muito responsável por essa transformação das ideias, em que eu começo a trazer um monte de referências, de ideias que eu tenho de planta, né? Planta sempre me chamou muita atenção, as plantas que saem, que nascem das ruínas, que nascem daquela secura, daquela aridez, que eu vejo muito como a referência do corpo com deficiência, a resistência que a gente tem que ter dentro de uma impossibilidade, de uma aridez na sociedade em relação à arquitetura, comunicação e etc. Então, a gente vai misturando tudo isso e a ideia de trazer as perguntas, que são perguntas verdadeiras, eu fiz uma convocatória pública no Facebook, pedindo para as pessoas mandarem perguntas. Ah, legal. Tudo aquilo que você sempre quis saber, mas nunca teve coragem de perguntar para uma pessoa com deficiência. Ah, foi assim. Foi assim. E algumas pessoas com deficiência mandaram também perguntas que já receberam, né? Que já foram feitas para elas. Então, ela tem essa questão desse documental nesse quesito, que é tipo tudo verdade, aquelas perguntas não são inventadas por nós, são perguntas reais. E trazer essas perguntas para o cenário, para o palpável, para o concreto, né? Fazer com que eu falava com a Thaís Taverna, que é a diretora de fotografia, que eu queria que o público que a bipedia se lesse, olhasse para essas perguntas, lessem. É como se, sabe quando a gente fala em voz alta e fala uma grande besteira e se ouve, se fala, Sim. né? Ou que machista que eu fui, que racista que eu fui, Sim. que capacitista que eu fui agora, fazendo essa pergunta, fazendo essa frase, enfim, formulando esse pensamento. Sim. Então, ele foi se transformando muito como uma espécie de manifesto mesmo, uma ritualística de Omolu, de Abaluaê, para limpar essa ancestralidade, que é uma questão que eu falo muito, eu tenho falado muito e colocado muito nessa tecla, né, que eu sempre busco como artista e ativista do corpo com deficiência, né? Quando eu falo corpo, eu considero o ser humano, como venho da dança também, a dança, né, nos estudos nos estudos contemporâneos, que tem a questão me fugiu a palavra, agora daqui a pouco vem, sobre os estudos do corpo mesmo. O corpo, nós somos mente e corpo, então quando eu falo corpo, eu já pressuponho uma pessoa, tá? Eu não estou objetificando esse corpo. É, porque essa palavra corpo, né, ela acabou sendo desgastada e vulgarizada, assim, a ponto da gente já não entender mais, né? Assim, tá falando de alguém, você está falando de um corpo físico, né? Exatamente. Mas eu estou falando do corpo como ser, né? Como ser completo, que é corpo e mente. Sim. Então, esse corpo sempre muito isolado, sagrado, num lugar de tabu, entabuzado. E eu falo da ancestralidade, que a nossa ancestralidade, né? Eu estava falando como ativista, que eu tento buscar as conexões de todas as marcas sociais, porque o corpo DF é o corpo que está em todas elas, né? Não tem gênero, não tem etnia, não tem nada que impeça que uma pessoa negra, como no próprio filme Aurora mostra, uma pessoa com deficiência, uma pessoa LGBT também, enfim, nós estamos em todas as questões, né? Inclusive no homem branco, cis e hétero, né? Sim. Então, eu coloco o ponto, eu pontuo essa questão da nossa ancestralidade para limpar essa ancestralidade DEF, que ela não é bonita. É uma ancestralidade feia, que ninguém quer ver e que perpetua no imaginário até hoje. E aí a narrativa propositiva do Profanação. Maravilhoso. Uma curiosidade minha aqui. Quem fez e como foi o processo, se você puder falar rapidinho, da direção de arte do filme? Então, o Walter Nu, que é um artista plástico, ele trabalha muito com sucata e eu acho que ele foi genial porque ele conseguiu colocar tudo o que eu queria, o corpo ciborgue, o corpo planta, né? Falar da diversidade das plantas, que nós somos parte da natureza, essa questão como que eu consigo trazer a instalação, né? Pensar em cada set como uma instalação mesmo, para cada personagem, para cada performer. Foi tudo improvisado,
não foi nada marcado. O único ensaio que a gente teve foi da primeira cena, que é quando a Natália se aproxima da tela e fala que o negócio está pesado. O resto foi tudo improvisação. Muito bom. Muito bom. Parabéns pelo filme, viu? Obrigada. Eu vou, gente, o tempo está correndo, tá uma loucura. Eu poderia ficar aqui 5 horas falando com vocês sobre cada filme, mas infelizmente a gente tem só 1 hora. Então eu vou abrir agora. A gente tem já algumas perguntas aqui do público. Eu vou abrir então, e aí vocês respondem, tá bom? Vamos lá. A primeira pergunta é para a Stephanie. Como se deu a relação entre as poesias do curta e a criação da história do curta em si? Qual a história da última poesia declamada? Certo. A poesia, ela é de uma poeta preta periférica também, que é a Luz Ribeiro, que ela aparece na websérie do Babado Periférico como personagem, como pessoa que vai relatar, dizer o que é esse corpo. E assim que a gente estava pensando no roteiro, como eu falei no começo, dessa forma compartilhada, passando por muitas mãos, era a coisa ainda mais certeira que a gente tinha, que era finalizar o filme com aquele curta, com aquele poema que é tão potente. E como referências que você tinha perguntado antes, a gente usou uma coisa que a Glenda Nicásio, ela resolui muito bem, que são referências de quintais, que são essas referências do dia a dia, porque quando a gente se propôs a colocar esse extremo sul de São Paulo, essa periferia, a gente já tinha um compromisso de trazer aquilo como belo, porque aquele espaço só é visto em sensacionalismo, em lugares que só vão colocar a violência exacerbada. Então, a gente já tinha isso, então como colocar o nosso dia a dia, essa nossa vivência enquanto periférico com algo bom, e a nossa vivência enquanto LGBTQI+, como algo que não é só sofredora, né? Quando a gente vai ver esses filmes, parece que, a gente só sofre, só é triste. Então, coloca essa cultura dos slams, então a forma que é filmada também esse final é do jeito que os slams aparecem também em vídeos, em formas de filmar. As letras de rap também tem muito videoclipe como referência. A gente usa também Faça a Coisa Certa do Spike Lee para as cenas da quebrada. Sim, a gente usa. É por isso que eu te perguntei. Sim. A gente tem dentro da casa. Sim. Aquele traveling lá que entra, assim, que é quase um planinho sequência que é maravilhoso. Vou entrar nesse parênteses, nessa cena onde tem minha mãe, minha avó, meu tio, onde a minha família toda ali está estrelando, virando atores de cinema. Então, a gente traz essas referências do nosso cotidiano para o filme. Então, a Luz Ribeiro, para além de uma poeta assim, extremamente inspiradora e potente, a gente coloca ela também nessa inserção do que é a nossa rotina, desses slam, desses saraus, dessas batalhas de rap, desses videoclipes também, mais voltado para a negritude, voltado para a periferia, funk. Então, é isso, é mais essa relação do dia a dia dessas referências de quintais, que não precisa ir além, só precisa ter uma identificação desse corpo e dessa vivência. Muito bom. Muito bom. Você queria falar mais um pouquinho sobre aquele plano da casa que está sua família também? Você falou aí. Então, acho que ali, quando a gente pensou, a gente quis colocar principalmente aquele caos que aparece, que tem briga do começo ao fim, daquele corpo que entra, assim, né? Muito depois bom. de caos, tipo, acabou de ter a cena que a mina fala que tá sem emprego, sem dinheiro, foi tentar ir na balada para ficar um pouco mais suave, levado também paulado, e quando vem para casa, mais caos também, mas também trazer aquela cena me lembrou muito minha casa também, essa vivência de periferia, que é muita coisa que acontece ao mesmo tempo e num espaço pequeno. Então tem essas duas coisas assim que entram. Então e também é muito especial porque tá minha família lá, e também tem a Neon Cunha,
A Neon Cunha é um ícone LGBTQI+. A bichona, o que eu posso falar? Assim, a bichona é zica. Então, também teve esse paralelo para minha família entender o que é esse cinema, o que é esse deslumbre que eu dedico tanto à minha vida, por que eu saí de casa para viver esse cinema. Então, foi trazer eles para essa lógica, para trazer eles para entenderem e também entender esse universo que a gente tanto fala, né? Então, daí também entra a minha primeira fala dessas representações, para além do que tem em tela, mas nessas vivências. E aí a gente extrapola do cinema como um produto final curta, mas um cinema de experiência, onde o produto final é só uma vírgula, ainda tem muito mais, que ele se soma nesses espaços, se soma quando a gente conversa, se soma também na feitura. Não sei se eu respondi. Respondeu, claro. Obrigada. Nada. Tem mais uma pergunta aqui. A próxima pergunta é para a Estela. Como foi filmar sem ter uma formação ou experiência anterior? Apesar de que você vem, né, da escola da videoarte, né, que é cinema de artista, que a gente chama também. Mas, enfim, essa é a pergunta. Bom, eu tive uma parceria muito forte da Thaís Taverna, que era fotógrafa, então ela acabou fazendo o papel também de assistente de direção no set. Foi uma pessoa muito importante para me ajudar a pensar, porque, por exemplo, quando a gente realmente entrou em pré-produção, eu não sabia nem por onde começar, porque era tanta coisa e, assim, orçamento que tem que se refazer, porque a equipe tem que se multiplicar na real, por conta das necessidades do que era, do que foi se tornando o filme. Então, foi muito de aprendizado na hora, de um pouco de bom senso e também muito de observar e entregar o bastão na mão da Thaís, porque ela é a pessoa que mais sabia, né, no lugar ali hierárquico, vamos dizer assim, como fazer o set rodar. Então, foi de extrema importância, assim, essa parceria no set. E, ao mesmo tempo, também com alguns estranhamentos engraçados, como eu venho do teatro, né, das artes cênicas, que a gente está acostumado a fazer de um tudo, inclusive se autopromover no Instagram e etc. Teve uma situação que eu achei muito curiosa, que eu percebi o tamanho que é o cinema. Claro que o cinema que eu estava vivenciando é um cinema independente, embora apoiado, né, contemplado. Tive apoio do Itaú Cultural também para fazer toda a parte de recursos de acessibilidade, senão pelo dinheiro do SPCine seria impossível. E eu fiz por um ativismo, já respondendo a questão da audiodescrição, eu fiz por um ativismo mesmo no audiovisual, embora eu não seja originalmente do audiovisual, eu quis dar essa provocada na linguagem. Muito bom. Não, teve uma situação engraçada que eu achei curiosa, que é quando o cabelo da Natália estava meio fora do lugar e a pessoa mais próxima e mais possível de movimentação no set, porque foi tudo feito na minha casa, e o set dela era o set mais complicado, assim, de montagem e de espaço para a gente estar, e precisava arrumar. E eu falei, Adriano, você que, né, era o assistente de câmera, mexe, arruma ele. Não, cadê o maquiador? Eu falei, não, você tá aí na frente, o maquiador tá lá em cima. Enfim, faz aí, né? Coisa de gente de artes cênicas que é tipo, faz na hora, faz, quem tem para fazer? Né? Então, isso eu achei, eu falei, tá, cinema tem esse lugar. Daí eu pedi com o melhor jeito para ele, e ele, ok, tudo bem, ele ajeitou lá meio envergonhado e com medo até de ultrapassar, né, passar por cima de um outro profissional, o que ao mesmo tempo é muito interessante, esse lugar desse respeito que se tem por cada um que está nessa equipe, que eu percebi no cinema, que foi o que me apaixonei por esse lugar do momento preciso e presente em que todo mundo está ali para fazer aquilo acontecer. Nas artes cênicas não é todo mundo junto para fazer acontecer ao vivo, porque o ao vivo está na mão do ator, não importa diretor nem nada. O iluminador, o trilha sonora, enfim. Mas no cinema eu achei muito curioso esse momento presente que a gente faz em equipe, cada um faz a tua função para que a coisa aconteça ali naquele momento e vai ser gravado e é isso. Achei bem interessante e me apaixonei. O bichinho me mordeu. Muito bom. Tomara que você fique, né? Agora mais um pouco aí, né? No cinema.
Ou venha mais para esse lado, né? De vez em quando. Se rolarem os PROACs, vai ser ótimo. Everlane, eu vou te fazer aqui mais uma pergunta também. Está aí? Tô sim. Eu queria que você falasse da construção do roteiro, porque é um filme mudo, né? Um filme mudo no sentido de que não tem diálogos, né? E como é que foi criar essas cenas? Você já explicou um pouco, mas como é que foi em termos de roteiro, assim? Você e o Word, o Final Draft, ou whatever, o que você usa. Ou folha de papel, A5, não sei. Não, porque agora, né, tem essa coisa de, tipo, eu só faço roteiro no programa tal. Eu falei, gente, eu escrevo roteiro no Word. Eu escrevo roteiro até no A4, entendeu? Eu também. Num pedaço de cartolina, num pedaço de... Enfim. Pedra lascada. Qualquer coisa, qualquer tábua de Maomé, qualquer coisa. Mas, assim, na verdade, primeiro eu faço storyboard de tudo, né? Legal. Eu venho das plásticas, aproveito e faço minhas aquarelas e tal, faço sempre storyboard. Olha assim. Ela! Minha formação primeira é em artes plásticas, então... eu gosto de desenhar porque, visualmente, todo mundo já consegue ver o filme antes mesmo dele estar pronto e já tem mais ou menos um clima, um tom, então eu faço os desenhos, né? Depois fica aquela briga para quem vai levar os desenhos para casa, enfim. Entrego esses desenhos, eu entrego para todo mundo da equipe e também entrego para a pessoa que vai editar, enfim, né? Então, faço isso, faço um roteiro técnico de decupagem, de câmera, distância, lente e tal, mas também faço um roteiro literário, em que eu conto a historinha, sabe? Por mais que depois meus filmes fogem completamente da regra, justamente, fogem completamente da regra da historinha, eu gosto de contar a historinha de que Aurora, sabe? Exatamente como, inclusive, está no filme. Conto a historinha ali, com início, meio e fim, e depois, na hora de filmar, eu meio que abandono aquilo ali, né? E vou pro improviso, pro acaso e tal. Mas eu gosto de ir com guia, assim. E aí é isso, todo mundo vai ter acesso ao roteiro literário fechado, redondo, né? De arco dramático, enfim. Vai ter um acesso também ao roteiro mais técnico, de som, imagem, tom, referências, né? Enfim. E aí vai ter também acesso ao storyboard. Eu faço. Como é curta, dá para fazer esses materiais, né? Se fosse longa, seria mais difícil. Então, eu gosto dessa parte mais manual mesmo, sabe? De trabalhar na mesa mesmo, de falar bem, de, inclusive, só ligar a câmera quando tiver tudo pronto, sabe? Não filmar muita coisa em excesso, não ir com muito material para ir à edição, que depois é um inferno, enfim. Eu planejo bastante, um trabalho de mesa extremamente feito assim, e depois, na hora do set, eu relaxo e vivo um momento ali do improviso com as mulheres, da construção com elas e tal, porque eu preparo tanto, porque trabalho com documentário, enfim, documentário híbrido ou ficção, não importa, filme, mas quando vier o acaso, eu já estou preparada para ele, para aproveitar o acaso, colocar no lugar certo, sabe, não desfocar do que precisa, porque geralmente tenho que gravar em 4 dias, enfim, né, tem uma limitação de tempo, então eu faço um trabalho de mesa muito grande, com muitas referências, e chamo a equipe toda e converso filosófico com a galera e tal, e coloco todo mundo aí nessa parte de criação mesmo, cada um trazendo as suas contribuições, mas geralmente é isso, eu tenho uma tela gigante com um monte de desenho, um monte de imagem, um monte de referência, com música, com tudo, e vou trazendo, e é isso. E no momento aí, tento ir o mais inundada possível dessas referências, né? E tento ser mais precisa, principalmente como um filme como esse, né? Eu não utilizo não atores, né? Atores sociais, digamos assim, atores naturais. Então é muito importante que eu vá preparada, que eu não fique improvisando ou fique indecisa, porque passa insegurança, né? E aí a insegurança passa para essa outra pessoa. Então eu tenho que estar bem, bem marcado nesse sentido. Então, é isso. E também, todo esse material, eu também apresento os meus personagens, enfim, eu nunca escondo informação, eu nunca minto, né? E não escuto informação. E elas sabem exatamente o que vão representar, o que representam para o filme, né? Enfim, né? Qual é a proposta, qual é a gincana, qual é a brincadeira. E aí tento fazer essa dinâmica com elas e construir o filme com elas. Decidir com elas que, por exemplo, elas me contaram várias histórias, mas algumas a gente reproduziu, né, no filme. E foram histórias que elas escolheram, né, reproduzir, interpretar. Então, é isso. É um jogo principalmente um jogo muito manual. Eu gosto muito do cinema mais manual, feito ali assim, sabe?
todo pensadinho e feitinho. E também. Entendeu? E é isso. Somos dessas. Olha, a última pergunta aqui, que a gente já está quase estourando o nosso tempo. Eu vou fazer a pergunta e aí vem a resposta, e aí depois a gente já vai para as considerações finais de cada uma. Mas aí eu vou pedir para, por favor, que vocês sejam concisas e tentem fazer as considerações finais assim, o mínimo de tempo que vocês puderem, assim, porque infelizmente a gente tem essa questão de tempo. Então vamos lá para a última pergunta. Para a Estela. Gostaria de perguntar para a Estela qual a importância da fala sobre assimetria. Pode falar mais sobre isso? La assimetria es más rica é uma afirmação, né? Vindo de um corpo lido como periférico, em que se preza tanto a assimetria, né? A assimetria é um corpo impossível e não existe. A assimetria é que nos constitui enquanto seres corpos que existimos. Então, a ideia da repetição é como se eu estivesse criando, primeiro, uma afirmação que se torna um mantra, que se torna uma reza, que se torna um ritual, e que eu demonstro isso nos cortes repetitivamente, uma ação contínua como uma afirmação, como uma insistência, como a minha luta, né? O meu corpo é parético, é um corpo assimétrico, com muito orgulho. É isso. Muito bom. Gente, então a gente já está, né, encerrando. Foi um prazer enorme estar com vocês. Mais uma vez, estar aqui com a minha irmã Everlane, né? São tantos encontros aí, né, ao longo desses últimos anos, né, amiga? Sim. Muitos bafos. Muitos bafros. E eu vou pedir, então, que vocês façam as considerações finais. A gente tem 5 minutos para encerrar. Então, eu peço que vocês sejam bem intensas, porém concisas. Vamos começar, então, pela ordem natural. Everlane, suas últimas considerações aqui. Na verdade, é isso. Eu quero dizer que é muito importante, né, para nós, do cinema negro, principalmente, esses encontros com os nossos personagens, com as nossas realidades refletidas, né, espelhadas, essa possibilidade de a gente buscar, né, exercer a nossa subjetividade e também fazer fluir, fazer aparecer nas telas as subjetividades de quem está na frente da gente, né, não utilizar as pessoas como objetos, mas como sujeitos plenos, né, de expressividade, subjetividade. Dizer que eu quero agradecer muito também, né, de estar presente aqui com todas e dizer que é isso, estamos aqui, né, para o que daí vier, apaixonados pelo cinema, apaixonados por esses encontros e felizes também porque estamos com saúde, estamos aí na luta mesmo por melhorar nossas condições de trabalho, as relações também do cinema com os nossos personagens, temas, com os nossos profissionais, assim como também, né, foi falado. Então, acho que é isso, acho que a revolução é essa, né, a gente conseguir entender essa estrutura perversa que é o cinema e conseguir dar uma volta, né, trazendo um tempo nosso, um tempo preto, uma abordagem preta, né, e é isso. Hackear o sistema, né? Hackear o sistema desde dentro, destruir aí tudo e, né, ressignificar muitas coisas, né? Estamos tentando. Everlane, olha só, apareceu aqui uma última pergunta, eu vou pedir para você responder super rápido, tá? Sim. Para você, mais uma aqui, mas assim, super rápida, sim, por favor. Okay. A gente vai estourar. Você pode falar mais sobre as suas escolhas de fotografia e de som? Então, som, principalmente, essa questão do silêncio, que é um silêncio que não existe, na verdade, mas o silêncio era em relação a esse teatro vazio. É o silêncio interno, né? Esse silêncio interno do personagem. Principalmente o filme é silencioso nesse sentido, porque as histórias eram tão pesadas que eu achei que não deveriam ser faladas por elas, ou seja, eu acho que elas ficariam muito expostas, relatando o sofrimento. Eu falei assim, não, no silêncio interprete com gestos, com, né, mínimos, que eu acho que vai chegar muito mais, né, no espectador. E aí esse silêncio é o silêncio interior mesmo, né, o silêncio delas, o silêncio da gente para com elas, enfim. E a questão da fotografia é isso, é pensar no minimalismo. Eu geralmente sou muito barroca nas coisas, e aí eu queria fazer um filme mais essencial e que os corpos tivessem uma relação, né, uma relação mais vibrante, mais luminosa, mais, né, formatada, enfim. Então eu optei por essa luz etérea, né, muito etérea,
mas essa luz que desse uma expressividade muito grande à tonalidade da pele, ao brilho, ao formato dos rostos, né, ao formato do corpo no fundo. Então, é isso. O expressionismo alemão é muito bom nesse sentido, para os pretos e brancos. E alguns filmes são... e a Relação de Silêncio também foi, principalmente, com o filme do Osmond Sembene, lá no AD. Eu acho aquele silêncio do filme dela bem interessante e tal. Embora tenha alguns problemas com esse filme, mas... né, do Osmani homem, falando dessa subjetividade de mulher negra, mas aquele silêncio me comoveu muito. E a Anastácia Liberta, também do Yuri, me trouxe muito essa coisa do silêncio, do calar, enfim, algumas coisas rápidas. Obrigada, meu amor. Maravilhosa, como sempre. Seu filme é lindo. Obrigada. E desejo uma carreira... Já está, né? O filme já está numa carreira já há um tempo aí. Já foi para Sundance, não foi? Ano passado? Não, foi para estar aqui, para Sundance. Ele foi para estar aqui. Ele foi para Truffaut, Film Festival, outros... Sim. Vida longa, então, para Aurora. Obrigada. E venham mais e mais filmes de Everlane Moraes. Obrigada. Gente, então, vamos seguindo aqui, né, para as considerações finais. Stephanie, por favor, rapidinho, para a gente encerrar. Gostaria de agradecer a oportunidade e o espaço. Acho que a Everlane conseguiu me contemplar muito nas falas. O que eu posso contribuir é chamar, convidar todos a consumir também esse cinema, que para além de ser feito, a gente precisa que seja consumido, precisa que seja compartilhado, precisa que seja visto. Então, compartilhem, sigam o Periférico nas redes, sigam cineastas negros, sigam cineastas dissidentes desses corpos que não tão hegemônico desse sistema heteronormativo. Acho que assim contribuir com essa nossa luta e transformar nesse terreno mais ameno para a gente existir, reexistir e também fazer essa alternância de poder e de linguagens. Obrigada. Obrigada, Stephanie. Agora, Estela, as considerações finais, por favor, rapidinho também. Também agradeço a oportunidade de estar aqui, conhecendo o trabalho dessas manas. É um prazer mesmo. O festival é sempre muito bom de conhecer e encontrar, embora agora a gente esteja online. E só para finalizar, eu queria me descrever, por caso tenha alguém que não consiga, que não possa enxergar. Né? Eu sou uma mulher branca, de pele bem clara, cabelos pretos, franja curta na frente, cabelo comprido atrás. Estou no meu escritório, estou usando um fone de ouvidos brancos, estou com um cachecol preto no pescoço e um agasalho pink. Atrás de mim, uma parede cheia de cartazes coloridos, com fotografia, escultura e resquícios de obras de performance. E é isso, e que a gente considere todos os corpos, em todas as lutas, né? Que a gente não esqueça e não deixe de dar a mão para todas e todes. É isso, muito obrigada. Obrigada, querida. Nossa, aprendi muito com seu filme. Obrigada. Muito bom. Queridas, eu agradeço as três, Everlane, Stephanie e Estela, três grandes cineastas com três grandes obras, três grandes curtas. Sigam essas mulheres, sigam essas diretoras, procurem saber sobre suas obras, seus filmes, porque é isso, né? A gente está aqui para, como eu falei, para hackear esse sistema hegemônico mesmo. Direito à própria história e ao corpo foi o debate de hoje, aqui da segunda edição do Cabiria Festival, edição totalmente online, e primeiro dia, e vou convocar o público para que assistam os filmes das mulheres, para que participem, assistam os debates e fiquem mais com a gente. Tá? Por hoje é só. Um beijo. Tchau.